Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Há essas noites, como a de hoje, em que eu tenho a impressão de que é quase um desserviço vir aqui lhes falar, porque o louvor está tão agradável, tão gostoso. Daniel dirigindo as canções, o povo de Deus adorando o nome dEle, em comunhão com Ele, que interromper isso, de certo modo, me constrange. Mas eu tenho essa esperança, a esperança de que a palavra de Deus que vai ser compartilhada aqui entre nós possa ser fonte de vida, possa dirigir nossos pés na busca que todos nós empreendemos de uma vida de mais comunhão com Ele. Não obstante seja esse o meu propósito, que sejamos edificados. O tema que eu lhes apresento hoje à noite, e começando hoje, continuarei abordando esse tema por 4 quartas-feiras, é um tema do qual eu imagino a maioria de vocês, ou nenhum de vocês, assim, tenham uma vontade assim, de estudar sobre isso. A maioria de vocês não se interessa muito por esse tema, vocês provavelmente nunca quiseram se debruçar mais profundamente sobre essa questão, e a pergunta é, se é um tema assim, pouco apetitoso, por que eu vou trazê-lo? Primeiro eu quero dizer a vocês qual será o tema dessa série de estudos que eu ministrarei. O tema é o inferno. E a pergunta é, por que nós vamos estudar sobre o inferno? E eu tenho 3 razões, porque eu sou presbiteriano, não é? Os presbiterianos têm sempre 3 motivos para tudo na vida. Então, eu tenho 3 razões para me debruçar sobre esse tema. A primeira razão é porque este é um assunto essencial à fé cristã. Jesus trata desse assunto com muita frequência, fala sobre o inferno com muita frequência, e nós precisamos parar alguma vez na vida e pensar seriamente sobre o que é que isso significa. Em segundo lugar, esse é um tema extremamente importante, porque eu preciso estudar sobre ele, parar sobre ele, porque o conceito que eu tenho de inferno não é o conceito que é ensinado pela Igreja Católica, não é o conceito ensinado pela Igreja Presbiteriana, não é o conceito ensinado por nenhuma das igrejas evangélicas históricas e tradicionais. Todas elas acreditam no inferno como sendo um lugar para onde se vai após a morte. Eu acredito no inferno, eu temo o inferno, eu luto contra o inferno, mas eu não acredito que o inferno seja um destino para onde as pessoas que não creem em Cristo vão. Eu creio que o inferno é este próprio estado de dessintonia com Deus que produz sofrimento e dor aqui e agora. Mas eu não posso ter essa opinião sem que ela esteja fundamentada nas Escrituras. Eu não tenho o direito, na condição de pastor de vocês, de dizer é isso que eu acho, é isso que eu penso, porque o que eu acho e o que eu penso não são objeto de ensino nesta igreja. Nós
estudamos, aprendemos e nos pautamos nesta igreja a partir daquilo que é ensinado nas Escrituras. Se não for isso que a Escritura nos diz acerca do inferno, eu quero mudar de opinião. Eu quero deixar de pensar assim. Eu quero me submeter à autoridade das Escrituras. Essa é a terceira razão. A terceira razão pela qual eu convido vocês a estudar sobre o inferno é porque eu quero, acompanhando vocês, caminhando com vocês, checar, verificar, entender como é que as Escrituras tratam sobre este assunto. Eu lembro, Daniel, que o reformador João Calvino, no livro 3 das Institutas da Religião Cristã, ele diz o seguinte: 3 coisas estavam destinadas ao ser humano: o sofrimento, a morte e o inferno. As 3 coisas tomou Jesus por nós. Tomou o sofrimento, tomou a morte e tomou o inferno. A canção que Daniel entoou agora fala sobre isso, não é? De que ele rompeu as forças do inferno. Queria então convidar vocês para a gente orar. E eu queria mostrar a vocês, e caminhando com vocês, compreender como esse tema pode ser extraordinariamente alvissareiro, animador, como esse tema pode ser extremamente edificante, muito embora pareça por um pouco desinteressante. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o Senhor desta igreja. Eu não sou o Senhor desta igreja. Eu não tenho nenhuma vontade de pautar o ensino desta comunidade a partir de minhas ideias ou dos modismos que são ditados pelo mundo. Eu quero compreender a Tua palavra. Sobretudo, eu quero compreender o caráter de Teu Filho Jesus Cristo na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, direção e tem compaixão de mim. Eu quero submeter à Tua autoridade, à autoridade da Tua palavra, os meus pressupostos. Aquilo que eu chego para o texto crendo, para que Tu reines, Senhor, de modo absoluto sobre nós. Nós glorificamos o Teu nome e Te pedimos, Senhor, que a aridez do tema não possa afastar de nós o condão da edificação, do crescimento e da alegria. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus. Marcão, acende essas luzes, por favor, para que todo mundo possa ter bom manejo das Escrituras. Mateus, abra lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Começando pelo versículo 1. Se você tiver qualquer dificuldade de localizar, valha-se do índice, que está logo aqui no início. Você encontra Mateus, a página em que ele começa, e de tanto ir lá, acaba aprendendo. Isso mesmo. Mateus, capítulo 3, começando pelo versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes e pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão,
e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Lançada ao fogo. Essa expressão fogo aqui é a primeira referência nos evangelhos a um castigo ou um destino de sofrimento. Aqui não aparece a palavra inferno, como a gente vai ver ela no capítulo 5, mas é a primeira referência à ideia de um destino de sofrimento. Então ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Obviamente que João está fazendo uma metáfora aqui. Ele está falando sobre essa coisa que faz o agricultor de subir na eira, que é um telhado, uma espécie de laje, onde o trigo era colocado para secar. Depois que o trigo estava seco, então ele batia o trigo, o grão ficava separado da palha. Então, quando era moído o pó de trigo separado da palha, o pó era guardado, porque ali você tem o trigo, e a palha era queimada. Assim também, Jesus queimará em fogo inextinguível aqueles que são como aparecem a João esses fariseus e esses saduceus. Por esse tempo, dirigindo-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, eu queria pedir a vocês para não fecharem o texto bíblico, mas o mantenham aberto. É preciso que a gente entenda o contexto para a gente entender o texto. João começou o seu ministério antes que Jesus aparecesse, antes que Jesus se manifestasse. E ele o fez, por isso ele afirma acerca de si mesmo, que ele é aquele que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor, como dizia a palavra do profeta Isaías. João Batista então diz que ele vem na vanguarda, ele vem à frente, e Jesus virá em seguida. O seu destino é preparar o caminho. E ele inaugura na seara cristã uma cerimônia, que é a cerimônia do batismo. É a cerimônia do batismo. Esse batismo é o batismo de arrependimento. Vejam aqui duas expressões importantes. A primeira aparece no versículo 2, mas eu leio o versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Então, esse batismo era o batismo do arrependimento. E olhem o versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão. E o que é que eles faziam? Confessavam os seus pecados. Então, esse rito que é presidido por João Batista tem como objetivo o arrependimento. E por que ele tratou tão duramente os fariseus e saduceus que vieram à procura dele para serem batizados? Vocês lembram qual é a expressão que ele utiliza? Referindo-se aos fariseus e aos saduceus? Raça de víboras. É uma expressão duríssima, não é verdade? Ele chama esses indivíduos que são completamente diferentes. Olhem bem, os fariseus eram um grupo completamente diferente dos saduceus. Os fariseus eram legalistas, os saduceus materialistas. Os fariseus buscavam uma transcendência, buscando no cumprimento das normas divinas a aceitação por parte de Deus de suas vidas. Viviam em jejuns e orações, enquanto os saduceus sequer acreditavam na vida após a morte. Não acreditavam em anjos, acreditavam que Deus é alguém a quem se serve aqui e agora. Por que dois grupos tão diferentes são tratados do mesmo modo por João Batista? Vindo os dois, ele chama aos dois grupos de raça de víboras. Preste atenção, porque talvez você se descubra parte desta raça. Preste atenção. Ambos os grupos acreditavam que através do rito eles poderiam ter acesso a Deus. Eles estavam acostumados, Sérgio, lá no templo, de levar as suas ofertas ao templo, entregar ao sacerdote, e o sacerdote imolava animais, e participando da cerimônia, eles entendiam que estavam envolvidos de fato e de verdade com Deus. Ora, para trazer um animal para ser imolado, nenhuma verdade interior precisa estar acontecendo em mim. Eu apenas cumpro a obrigação religiosa. Quando João percebe que eles querem fazer com ele o que faziam com os sacerdotes, ou seja, apenas participar do rito, ele então diz para eles: vocês são malucos, vocês não estão entendendo nada. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a primeira questão é que aqueles que estavam procurando o batismo, não estavam vivenciando a causa ou o motivo do batismo. Eu quero o batismo porque eu me arrependi, eu mudei a minha mente, eu mudei os meus conceitos, eu compreendi que o reino de Deus está acessível a todos nós, eu me sinto parte desse reino, e o batismo é o rito de iniciação neste reino, então eu quero ele para mim. Isso significa uma mudança de percepção, Palha. Esses indivíduos aqui, tanto fariseus quanto saduceus, estavam viciados pela religião. Como muitos cristãos estão viciados pela religião, supondo que vir à igreja, participar da Eucaristia, participar do batismo, isso resume ou resolve a vida espiritual. A nossa vida espiritual se fundamenta, segundo João Batista e segundo Jesus de Nazaré, numa experiência radical, a qual ele chama de arrependimento. Em grego, metanoia, mudança de mente, mudança de percepção. Sabe, Djalma, a expressão que é traduzida por arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus, é exatamente essa, metanoieste, que é o imperativo de mudar de cabeça. Mude a sua cabeça, compreenda uma outra realidade.
E essa realidade é que o reino dos céus chegou aqui, veio, e você agora que compreendeu isso, peça o batismo, receba o batismo. Mas como um rito isolado, o batismo não tem significado nenhum. E se não tem significado nenhum, que mal haveria em João batizá-los? Porque se João os batizasse, ele estaria fortalecendo a mentira, ele estaria corroborando o vício e o engano da religião. Ele diz: eu não batizo vocês, e o que é que ele diz a eles? Produzi, pois, frutos que revelem o arrependimento de vocês. A segunda situação que João chama a evidência é: olha, vocês têm que se arrepender, experimentar pessoalmente o arrependimento. E não venham me dizer que vocês têm por pai Abraão, que vocês são judeus, que há uma condição racial que os coloca em dignidade diante de Deus. Porque esse negócio de ser judeu vale nada. Porque se Deus quiser, até de pedra ele faz filhos de Abraão, ele lasca uma pedra no chão e os dois lados viram filhos de Abraão. Esse negócio de ser filho de Abraão não vale coisa nenhuma, porque querendo Deus, até de pedras faz filhos a Abraão. E é aí que ele fala do fogo. E agora a gente vai ter que olhar aqui com cuidado. Vejam bem, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Vocês estão entendendo isso? É como o cara que está fazendo a poda das árvores. Ele chegou assim, uma raiz saindo assim, ele já colocou o machado ali. O machado está pronto, está só esperando o momento certo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Que fruto é esse? No contexto você compreende. O fruto do qual o versículo 10 fala é exatamente o fruto do qual o versículo 8 fala. Que fruto é esse? Arrependimento. Evidência de que eu me arrependi. Evidência de que eu compreendi que há um reino de Deus, e o reino de Deus chegou aqui. Eu compreendi isso e eu me envolvi com o reino de Deus. Eu relativizei meus valores anteriores, eu relativizei minhas paixões anteriores, eu relativizei meus interesses anteriores e me integrei nesse reino, nessa nova dimensão que tem Deus como elemento fundamental, decisivo, determinante da minha vida. E aí João diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Todo aquele que produz bom fruto, ou seja, manifesta o coração arrependido, permanece. Aquele que não produz bom fruto, ou seja, aquele cujo coração não se arrepende, o que é que acontece com esse alguém? Este é lançado ao fogo. Então nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que estão arrependidos e por isso estão envolvidos no reino de Deus. E aqueles que ainda não experimentaram o arrependimento e por isso estão sendo lançados no fogo. Agora veja que interpretação interessante, Daniel, e me diga se você já escutou, eu nunca escutei, algum pastor analisando o versículo 11 do jeito que eu vou mostrar a vocês agora. Eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar sobre isso. Eu vos batizo com água. Ele batiza para quê? Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Me diga uma coisa. Jesus batiza com o Espírito Santo nesta vida ou noutra vida? Ele batiza com o Espírito Santo nesta vida. E por que o batismo com fogo é na outra vida? Jesus é mais poderoso do que João. Ele vem e ele batiza com o Espírito Santo os que produzem frutos de arrependimento, e com fogo os que não produzem frutos de arrependimento. É preciso que eu leia a palavra fogo
nas 3 vezes em que ela aparece na mesma perícope com o mesmo significado punitivo de condenação. Mas, Daniel, a maioria dos pastores, diga se não é verdade, diz que esse batismo com fogo que é feito por Jesus é uma coisa positiva, é algo de purificação, de elevar o coração do indivíduo para mais perto de Deus. Contudo, a palavra fogo, piri, que aparece aqui é a mesma palavra. E no contexto, nas 2 outras vezes que aparece, é no sentido de condenação. Mas só no versículo 11 que todo mundo diz como está associado ao Espírito Santo, que é uma coisa positiva. O que João está dizendo é que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. 2 coisas que ele, João, não pode fazer. Nem derramar o Espírito Santo sobre as pessoas, nem derramar o fogo do juízo sobre as pessoas. Agora, para mim fica claro que essas 2 coisas Jesus faz simultaneamente, Wilson. Tanto àqueles que produzem fruto de arrependimento, ele dá o seu Espírito Santo, tanto àqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento, ele dá esse batismo com fogo, que para mim é uma metáfora dessa vida vazia, dessa vida de azia, desse fogo que queima dentro, dessa vida sem sentido. Uma expressão que eu mencionei aqui, referindo-me àquele texto de Friedrich Nietzsche, esta eterna ferida da existência. Patrícia, só Jesus de Nazaré traz cura para a eterna ferida da existência. É como uma gastrite, é como uma úlcera contumaz, que só Deus pode em Cristo Jesus curar. Quem não conhece esse derramar do Espírito, conferindo significado à vida, não tem que esperar a morte para ir para o inferno. Já está lá. Já vive esse nonsense, esse sem sentido, esse vagar. Continua, vamos lá, continuar lendo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora veja, a mesma palavra grega piri aparece aqui no versículo 12, de pyros, fogo. A sua pá, ele a tem na mão. Quem a tem na mão? Jesus. A sua pá, ele a tem na mão. Limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui, esse versículo 12 tem o mesmo conteúdo do versículo 11, só a figura é que é diferente. Na primeira figura é o batismo. Há uns batismos com o Espírito Santo, há outros batismo com fogo. No versículo 12 mudou a figura, é a figura do eirado. Alguns são trigo, ele guarda no celeiro. Outros são palha, ele queima com esse fogo que não acaba nunca. Esse fogo que não cessa nunca. E só cessa quando então os frutos do arrependimento nos visitam. Por isso é que João é cheio de misericórdia quando diz àqueles irmãos, raça de víboras, quem vos induziu a fugir do castigo de Deus que é viver nesse fogo? Se vocês querem, não procurem batismo, procurem frutos que revelem um arrependimento, porque vocês vão ser libertos da ira de Deus, desse fogo que queima no coração de vocês. Quero dizer referir-me a 3 textos aqui para a gente clamar a Deus. Vejam o que diz o versículo 17 do capítulo 4. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, vamos ler juntos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. O caminho para a vida eterna, meus irmãos, e o caminho de fuga do fogo eterno é um só: arrepender-se e crer que o reino de Deus está acessível a qualquer um de nós. Agora continue vendo o versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você sabe o que é que significa, Leca, evangelho do reino? A palavra evangelho, que significa boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é que o caminho para o ingresso no reino está aberto. É o arrependimento. Lá em cima ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora ele diz que Jesus saiu pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e a mensagem era o evangelho do reino dos céus. E qual é o evangelho? É o arrependimento. Agora olhe comigo, que coisa linda, o capítulo 5. Qual é a primeira bem-aventurança? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Que arrependimento é esse? E a pergunta que você talvez faça, Djalma, como é que é esse negócio de arrepender-se? Aí você olha para as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, estes que perceberam que precisam da graça de Deus, eles já entraram no reino dos céus, o reino dos céus é deles, porque eles se tornaram humildes por causa do arrependimento. Bem-aventurados os que choram por causa do seu próprio pecado, os que choram por causa do reconhecimento que fizeram do modo como viviam, porque eles serão consolados. Isso tudo está ligado ao arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que, tendo despertado para o reino, têm fome e sede de justiça, porque ingressaram nessa nova dimensão, nessa dimensão diferente, nessa nova perspectiva, que é a perspectiva do reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. E por que esses caras se tornam misericordiosos? Porque eles sabem que o que deu a eles acesso ao reino dos céus, Karina, o que lhe deu acesso ao reino dos céus, não foi qualquer virtude sua, não foi um pedigree espiritual, foi o arrependimento. Foi essa percepção de que o amor de Deus constrange você. E aí você tem que se tornar misericordiosa, minha irmã, porque você sabe que há misericórdia que te curou. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede, os limpos de coração. E limpo de coração não é aquele indivíduo que não tem maldade no coração, nem pensa em qualquer coisa, mas que tem o coração purificado pelo Espírito Santo de Deus, que é graça, que é amor. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que querem fazer as pazes no mundo, que querem reconciliar. Bem-aventurados sois quando por minha causa, vos tratarem mal. Você quer saber a primeira vez que a palavra inferno aparece na Bíblia? Está aqui no capítulo 5. Quero convidar você para ver essa palavra. A expressão grega é Gehenna topiri, inferno de fogo. Mais uma vez, seu Paulo, relacionado ao fogo. Muito bem, mas antes de chegar lá, vejam que coisa linda, Solange. O que é que diz o versículo 17? Não penseis, isso é Jesus falando, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. João, eu cheguei hoje para o almoço, tão animado,
E Karina, o que houve? Você está assim, não consegue? Karina, eu fiz uma descoberta hoje maravilhosa. Mas que descoberta foi essa? É que a palavra grega traduzida por cumprir aqui é a palavra plerosai, que vem de pleromai, de pleroma. Jesus diz: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim dar plenitude à lei. Porque antes que o céu e a terra passem, nenhum tio da lei será revogado. Ele veio para dar plenitude à lei. E aí, Wilson, basta continuar lendo e você vai descobrir o que é cumprir a lei. É dar à lei o destino que ela devia ter, mas os religiosos não conseguiam perceber. Por isso ele diz: ouvistes o que foi dito, versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. É o que está na lei, não é não? Não matarás? E Jesus disse: o pleromai do não matarás é este: eu, porém, vos digo. Esse é o espírito da lei. Esse é o pleromai, é o pleroma. Esse é o cumprimento da lei. Esse é o espírito da lei. E ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do sinédrio, do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí você me pergunta, essa é a primeira vez que a palavra grega inferno, Gehenna, aparece no Novo Testamento. E aí você deve estar pensando consigo: você não acha que é uma condenação séria demais mandar uma pessoa para o inferno só porque ela chamou a outra pessoa de quê? Bobinho, tolo. O que Jesus está dizendo é que quem chama seu irmão de tolo já está sujeito ao inferno. Quem se sente superior, tudo isso tem que ser compreendido no contexto todo. Vocês lembram das bem-aventuranças? Bem-aventurados humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que se converteram, aqueles que se arrependeram. Esse que se arrependeu não vai olhar para o seu irmão e vai dizer: você é um boboca, se sentindo superior a ele. Porque essa ruptura com Deus e com o próximo é o inferno de fogo. É o batismo de fogo. É esse fogo inextinguível, esse fogo que não termina. A gente vai continuar estudando todas as outras passagens, pelo menos boa parte delas, tratando do inferno. Queria fazer 3 considerações para concluir a minha palavra. Estou preocupado com o microfone, não é porque vocês não possam me ouvir, é porque fica melhor numa eventual gravação. Mas estão em paz. Queria fazer 3 considerações para você. A primeira delas é a seguinte: você se arrependeu? Eu vou pedir para meu irmão Paulo Oliveira ir lá dentro e trazer um pouco de água e colocar na pia batismal. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Você se arrependeu? Você já compreendeu isso? Que o único caminho para ter acesso a esse estado de comunhão com Deus e se livrar da eterna ferida da existência, desse fogo, desta azia existencial, é essa entrega irremediável
a Jesus e ao seu caminho, redefinindo tudo, reconstruindo tudo, reconduzindo tudo. Essa é a primeira pergunta e a primeira consideração que eu tenho para fazer a você. Você já se arrependeu? Porque senão, tudo quanto você tem feito tem sido seguir a trilha desta raça de víboras, que tenta, pelo rito, se livrar da ira de Deus. Essa é a primeira questão, talvez a mais importante de todas. Em segundo lugar, você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? E aí, a pergunta que muitos vão fazer, Rubens, é dizendo: não fui porque eu não falei novas línguas. E o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Segundo o texto que acabamos de ler, Jesus batiza com o Espírito Santo aqueles que se arrependeram e aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento. Batismo é esse derramar do Espírito, esse mergulhar no Espírito, essa imersão na dimensão do Espírito, e todo aquele que ingressa no reino de Deus é batizado pelo Espírito Santo, porque Jesus derrama sobre nós ou o Espírito Santo ou fogo. Ou ele derrama o Espírito Santo ou derrama fogo. Então a primeira pergunta é: você já se arrependeu? Já mudou a mente? Já mudou os paradigmas? A segunda pergunta é: você já foi batizado com o Espírito Santo? Você, quando for batizado pelo Espírito Santo, você vai entender que não tem para onde ir, porque você entrou no reino dos céus, e no reino dos céus, que não fica nos céus. E é uma pergunta justa, viu, Eliane? Se o reino dos céus é aqui, por que o inferno é lá? Se o reino dos céus é aqui, por que o inferno é acolá? Não é aqui também. Mas quando a gente entra no reino dos céus, pelo batismo com o Espírito Santo, que é feito por Jesus sobre aqueles que se arrependeram, então todo lugar que você vai é reino dos céus. Você vem para a igreja, é reino dos céus. Você vai para a sua casa, é reino dos céus. Você vai para o seu trabalho, é reino dos céus. Você pega cidade universitária, via Boa Viagem, é reino dos céus ali, meu amigo. É reino dos céus, aquela portinha ali, fechou atrás de você. É reino dos céus. A nossa vida é invadida por esse reino dos céus, é pervadida pelo reino dos céus. Terceira pergunta ou consideração que eu tenho para fazer é a seguinte: você está sofrendo o inferno? Quando Jesus apareceu a Paulo, que nem era Paulo ainda era Saulo, ele se refere a ele dizendo: para isso te constituí, para lhes abrir os olhos daqueles que estão perdidos e tirá-los das trevas para a luz, do poder de Satanás, do reino de Satanás, para o reino de Deus. Você está no inferno, meu irmão. Eu queria dizer a vocês, Karina sabe disso, se você quiser
entrar na internet, você vai encontrar um artigo de um ex-aluno meu, cujo título é Martorelli e a climatização do inferno. Ele diz que eu pus um ar-condicionado no inferno e tornei o inferno mais tranquilo do que o inferno é de verdade. E ele faz um estudo, João, analisando mais de 15 textos, artigos meus, interpretados distorcidamente por ele, para justificar que no meu ensino eu climatizei o inferno. Eu nunca respondi a esse texto dele, porque seria crueldade. Se eu respondo, aí eu respondo, e aí eu peco, e aí eu fico calado para não pecar. Porque, como ele foi meu ex-aluno, a primeira coisa que se manifestará é como eu era um professor fraco. Mas, eu queria dizer a vocês, eu estou aqui pregando hoje à noite porque eu creio no inferno. Eu creio que ele é uma realidade. E eu tenho a sincera esperança de que hoje aqui, algumas pessoas que estão no inferno podem sair de lá. Eu coloco essas mensagens toda semana no YouTube e porque eu creio no inferno. E creio que há milhares e milhares de pessoas vivendo consumidos por esse fogo inextinguível. E ele é inextinguível porque você vai dormir queimando, acorda queimando, dorme de novo queimando e nunca para de queimar o troço que arde. Outra figura que Jesus utiliza e nós vamos estudar posteriormente é como o bicho que morde, mas não morre. Eu creio no inferno. E eu creio que o inferno é terrível. Eu creio que Jesus de Nazaré veio ao mundo para nos libertar do inferno. Como é que eu não creio no inferno? Creio. E creio que ele é terrível. Digo isso porque vim de lá. Eu já estive no inferno. Eu já vivi no inferno. E tem aqueles caras, né, os testemunhos. O cara foi no céu e voltou. Pronto, hoje é o testemunho assim: eu fui no inferno e voltei. Eu já senti esse vazio queimando, 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 sem paz, sem graça, me sentindo culpado, me sentindo desgraçadamente miserável, me sentindo tão sujo e indigno que Deus não olharia para mim. E confesso a vocês que na minha vida algumas vezes, João, alguns irmãos em Cristo quiseram me mandar de volta para o inferno. Me mandar de volta. Me selaram com destino ao inferno. Só que a graça de Deus é extraordinária. A gente vai orar agora. E se você quiser receber o batismo, você vem aqui na frente e eu vou batizar você. Uma vez Filipe estava conversando com o eunuco, falou do amor de Deus, aí disse assim, o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe olhou para o eunuco e disse assim: você pode, desde que você creia de todo o seu coração. Ah, Martorelli, eu já fui batizado, eu posso ser batizado de novo? Meu irmão,
Não precisa. Se você foi batizado, mas aquele batismo era exatamente o batismo que os fariseus e os saduceus estavam procurando com João, apenas um rito sem significado existencial para você, eu diria, você devia ser batizado, sim. Você devia vir e ser batizado. Se o arrependimento chegou na tua vida, se essa compreensão da dimensão do amor de Deus chegou na tua vida agora, se você viveu o arrependimento, essa compreensão do reino dos céus, então você devia ser batizado. Mas deixa eu dizer a você que mais importante que o batismo com a água, por causa do teu arrependimento, qual é? O batismo com o Espírito Santo. Porque ele é mais poderoso do que João e mais poderoso do que eu. É ele e só ele que batiza com o Espírito Santo os que se arrependeram, enquanto o inferno continua jorrando sobre aqueles que não compreenderam seu lugar nesse mundo e continuam chamando de tolo seu irmão, se deixando dominar pelo ódio. E se você sente ódio no seu coração, pronto, já tem uma tocha do inferno queimando aí dentro. O arrependimento do que eu estou falando, do qual eu estou falando, transforma você em um ser humilde de espírito, misericordioso, manso, que chora pelo seu próprio pecado, seu próprio estado, que é pacificador, que sofre por causa do Senhor e da sua mensagem. Então o Daniel vai nos dirigir numa canção. Se você quiser, vem aqui. Eu vou batizar aqueles que quiserem receber o batismo.